Olá pessoal, eu sou o Carlos Eduardo Marota Peters e nesse vídeo a gente vai discutir um filme bastante interessante que foi produzido na Islândia, chamado O Sobrevivente, que é um filme dirigido pelo Baltasar Kormákur. Espero que a pronúncia esteja correta. O Baltasar Kormákur é conhecido também pela série, muito boa aliás, Trapped, que vocês vão encontrar na Netflix, eu acho que já 2 temporadas. E teve também alguns trabalhos em Hollywood não muito brilhantes. Hollywood acabou sufocando, né, a originalidade desse diretor islandês. Esse filme do Baltasar Kormákur, O Sobrevivente, é um filme bastante interessante porque ele se debruça sobre uma história verdadeira, né, baseada em fatos, de um naufrágio de um navio pesqueiro no Atlântico, né, um navio pesqueiro islandês, e que acabou levando à morte da maioria dos seus tripulantes, e um deles apenas sobreviveu a duras penas, ficando mais de 6 horas, né, no mar gelado, com temperaturas que chegavam a 5 graus abaixo de zero. Quer dizer, normalmente uma pessoa morreria nessas condições e ele sobreviveu, né, de uma forma bastante inusitada, estranha para a época, se transformando em notícia, né, não só na Islândia como no resto do mundo. E o filme, na verdade, dramatiza essa experiência e se foca exatamente no personagem que sobrevive. E aí que está a força do filme. É um filme bastante interessante, né? Ele chegou a ser indicado pela Islândia para concorrer a uma vaga no Oscar, ganhou alguns prêmios, né, no seu próprio país. E à primeira vista, vocês podem inclusive perceber isso pelo trailer, né, o filme parece um disaster movie, daqueles tradicionais de naufrágio, né, com cenas ruidosas, com atos heróicos, né, e às vezes inverossímeis e tal, mas nada disso tem a ver com o filme islandês. O diretor trabalha com uma perspectiva extremamente minimalista, né, partindo da perspectiva do próprio personagem, e humaniza. Há um naturalismo extremo no filme, né, humaniza todas as personagens, inclusive o protagonista. Eles não são à prova de falha, eles não são a todo momento heróicos e éticos, né, eles bebem, eles brigam, eles se desentendem. Eles assistem vídeos no navio e mesmo assim, e talvez por isso, né, a gente consegue desenvolver uma grande empatia, né? A gente consegue mergulhar na psique da personagem principal, que é o náufrago sobrevivente, e vai acompanhando a partir do ponto de vista dele, que nem sempre é o ponto de vista da câmera, né? Mas é o ponto de vista psicológico, o ponto de vista emocional, entre aspas, né, do protagonista. A gente vai acompanhando a sua jornada, né, do naufrágio até ele chegar a duras penas, né, as duras penas à terra, sobreviver, ser resgatado depois e passar por uma série de percalços. E uma coisa que sempre me vinha à mente quando eu assistia o filme, quando eu mergulhava nesse universo do protagonista, né, é um livro publicado pelo filósofo francês Michel Foucault na década de 70. É um livro importante, né, na área da filosofia, importante na área da psiquiatria até, e importante na área jurídica. É um livro meio que dialoga, né, com várias ciências e áreas contemporâneas, que é o livro Eu, Pierre River, que matei minha mãe, minha irmã e meu irmão. O título parece bastante sensacionalista, né? E esse livro do Michel Foucault se debruça sobre um caso que aconteceu na França do século XIX, né, desse Pierre River, que assassina, de fato, né, a mãe, a irmã, o irmão. E depois isso vai acabar gerando um grande interesse popular na França. Os jornais sensacionalistas e também os jornais que não são necessariamente sensacionalistas vão acabar se apropriando da história, né? Ela vai vender vários exemplares, ela vai virar peça de teatro
B, entre aspas, né? Não é uma palavra adequada para a época. E vai gerar um grande debate na comunidade jurídica, no campo jurídico, né? Pegando aqui o palavreado de um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, também no campo da medicina, a psiquiatria estava começando a se afirmar ali enquanto ciência. E o livro, na verdade, do Foucault, se debruça sobre os vários discursos, né? Jurídico, psiquiátrico, alienista no caso, né? Produzido sobre essa figura emblemática ou misteriosa que é o Pierre Rivière. E em parte do livro, inclusive, ele traz à tona um depoimento, né, desse assassino que cometeu um assassinato tão ruidoso, né, então, que ficou tão popular. E esse livro é importante no pensamento do Foucault e na própria tradição do pensamento ocidental, porque ele mostra pela primeira vez ali na França do século XIX uma junção de dois discursos modernos, né, que estavam adquirindo poder, estavam adquirindo autoridade, né, para falar sobre a sociedade, para gerar intervenções sobre a sociedade, que é o direito e a psiquiatria. Na verdade, os dois acabam se associando ali, né, na análise do caso do Pierre Rivière, e isso acaba levando a um tipo de julgamento racionalizado, né, derivado do iluminismo. Então. Mas o que o Foucault, na verdade, está tematizando é a ideia de que o mundo contemporâneo, a modernidade, enquadra os indivíduos a partir de discursos que se estabelecem como científicos e verdadeiros, né, e formas de comportamento derivadas de uma cultura ancestral ou derivadas de um certo modo de lidar com a justiça, né, nas comunidades locais, passa a ser pouco a pouco patologizado e criminalizado. Isso não é nenhuma crítica à modernidade que eu estou fazendo aqui, mas é uma constatação. A modernidade constrói discursos, né? E o que acontece com o protagonista do nosso filme, que é vivido ali magistralmente por um ator que depois vai tentar fazer carreira em Hollywood, e como tudo em Hollywood ele vai ser bastante mal aproveitado, né? Eu vou aqui pegar o meu teleprompter, a minha cola, para ver o nome do ator. Então tá aqui. Eu espero que a minha pronúncia islandesa seja razoável. Olafur Darri Olafsson. É um ator que, inclusive, como filme, é bastante econômico na sua interpretação, naturalista ao extremo, né? Ele trabalha com nuances na fisionomia para poder mostrar ali as angústias do personagem. Portanto, a interpretação dele, apesar de não cair muito no gosto, talvez, do público latino-americano, brasileiro especificamente, há um certo gosto aqui pelo histriônico, né, pelo exagero, pelo caricato. A própria cerimônia do Oscar, né, o Oscar acaba sendo julgada com relação à premiação de atores a partir desse critério, né? Quanto mais histriônico, melhor. Mas ele é bastante contido, você consegue perceber os dilemas, as angústias do protagonista nas olheiras, né? Em pequenos gestos, naquele momento de hesitação. E a grande temática que aparece no filme, e que muitas pessoas podem deixar passar, é que, como a experiência dele é uma experiência não muito ordinária, né, ela é extraordinária, há um grande interesse da comunidade científica sobre o que se passou com ele. E muita gente vai querer entendê-lo, né, a partir de discursos pré-estabelecidos. Vários experimentos começam a ser feitos ali com esse indivíduo, né, não respeitando às vezes a sua vontade, portanto a sua individualidade. É como se a história dele passasse a ser uma história escrita por outros, né? Outras pessoas tentam interpretar a experiência dele a partir de um crivo puramente religioso, né? E sutilmente, quem consegue ver esse filme com mais calma, sutilmente ele recusa também esse discurso, né, que enquadra a jornada pessoal dele num plano metafísico pré-estabelecido. Na verdade, a gente vê a luta de um homem quase para manter a sua identidade, no momento em que uma experiência de vida extraordinária, sobrevivência impossível no naufrágio, né, o transforma numa grande celebridade. E essa luta é mostrada de várias maneiras, né? Ele está tentando retomar o seu cotidiano. Ele vai pouco a pouco renegando os experimentos, né,
que são feitos com ele. Ele abandona esses experimentos e tenta voltar para a sua vida de pescador e etc. Então isso evoca o Foucault, né? Porque na verdade, apesar do diretor talvez não ter essa intenção, na verdade ele está lidando com o próprio homem na modernidade. Ele está lidando com a própria condição humana num universo onde o discurso, seja ele racional, científico ou não, interpreta trajetórias de vida a partir de modelos pré-estabelecidos, né? E quando esses modelos são rompidos, principalmente os modelos e os padrões de comportamento, há a percepção de um desvio que deve ser analisado, talvez submetido a um tratamento. O que a gente vê no filme talvez seja uma ode à liberdade do indivíduo para escrever a sua própria história, para conduzir a sua própria vida. Tudo isso, de alguma maneira, é evocado, né, pelo filme, mas de uma forma muito silenciosa. Talvez pegando carona numa longa tradição do cinema produzido na Escandinávia, né? Eu me lembro aqui, por exemplo, do filme do Dreyer, de 1928, A Paixão de Joana d'Arc, que é um filme extremamente minimalista. Apesar de ser produzido na Alemanha, tem um forte viés escandinavo, né? O diretor é dinamarquês. E ele produziu a cenografia do filme com o mínimo possível. Ele mandava montar uma cozinha e depois ele ia tirando os objetos, deixando só aquilo que ele considerava importante. É o mínimo, né? Quer dizer, é um ascetismo visual que está bastante presente no filme do Baltasar Kormákur, né? Apesar de ser um filme com uma mise-en-scène naturalista, né? Que explora paisagens e tal. A gente percebe esse minimalismo, né? Principalmente na interpretação. Então é um filme que vale a pena. Um grande abraço.